Abra sua Bíblia comigo em Gênesis, capítulo 3. Do capítulo 4, desculpa. Capítulo 4, versículo 1 em diante. Aleluias. Gênesis capítulo 4, do 1 em diante, diz assim: E concebeu Adão e Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve Caim. E disse: Alcancei do Senhor um varão. E teve mais seu irmão Abel, e Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu que ao cabo de dias, que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor, e Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente, e descaiu o seu semblante. E o Senhor disse a Caim: Por que te irastes? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizestes, não haverá aceitação para ti? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta. Para ti será o seu desejo, e sobre ele dominará. Amém, queridos? Amém? Eu costumo dizer que nós estamos vivendo dias difíceis, complicados. E eu tenho comigo que essa geração de hoje é uma geração que ela está embriagada, com tantas misturas que existem, com tantas coisas que ela já provaram. É uma geração que ela se embriagou com tanta coisa, né? Por tantos lugares que passaram, por tantas coisas que viveram, por tantos traumas que tiveram na sua própria história de vida, que hoje as pessoas estão meio que... Sabe quando você olha uma pessoa que está bêbada na rua, que não sabe para onde está indo, desorientada? Quando você olha a pessoa e você vê que ela está meio que perdida, desnorteada, é assim que eu vejo a geração de hoje. É assim que eu vejo os homens de hoje. Você olha para eles, eles não sabem para onde estão indo. Não sabem qual é o caminho que eles estão indo. Eles estão sem noção de tempo e de espaço. Assim eu vejo o homem de hoje em dia, caminhando na sua vida. Seja ele que está dentro de uma igreja, seja ele fora da igreja, não importa. Às vezes a gente percebe que as pessoas estão mais perdidas do que o cego no tiroteio. Estão mais perdidas porque não sabem para onde ir. Quem está dentro não sabe para onde ir, quem está fora também não sabe para onde ir. E tudo por quê? Porque quando você começa a misturar as coisas, você tende a se perder naquilo que você está fazendo. Então, qual que é a nossa proposta sempre? É você separar as coisas, filtrar as coisas e começar a entender cada coisa que você está vivendo ou cada processo que você está passando em cada momento da sua vida, para que você tenha maturidade e consciência de saber e clareza no caminho que você está andando. Por isso que eu digo que esse tempo é um tempo complicado, porque parece que está todo mundo na mesma loucura. Uns procurando dentro das igrejas, outros procurando aí fora do seu modo, porque na realidade, quando alguém está perdido, o que a pessoa quer? Se achar. Quando alguém está perdido, a pessoa quer encontrar um caminho. E ela entra muitas vezes em outros caminhos, que ao invés de levá-la ao caminho correto, acaba fazendo com que ela se perca cada vez mais. Né? É como aquela história que a gente conhece. Quando você está na areia movediça, quanto mais você se mexe, mais você afunda. Então, basicamente, é isso que eu vejo nessa geração de hoje. Homens e mulheres que estão perdidos. E por que perdidos? Porque estão em caminhos que nem eles estão enxergando absolutamente nada. É por isso que a Bíblia, o salmista vai nos orientar que
lâmpada para os meus pés é o quê? É a tua palavra e luz para o meu caminho. O que significa isso? Que a lâmpada tem que estar no pé. Por que no pé? Porque você precisa que seja clareado um passo de cada vez. Você não precisa ver todo o caminho. Você só precisa que a cada passo que você dê, seja clareado o suficiente para que você dê o passo seguro. Por isso que a lâmpada tem que estar nos pés. A palavra de Deus para nós é lâmpada nos nossos pés. Porque nós precisamos de clareza. O que falta hoje para essa geração é clareza no que crê, clareza daquilo que entende, clareza do que fala. O que falta para essa geração de hoje é justamente essa palavra chamada clareza. E nós lemos um texto aqui, que está lá em Gênesis, que fala a respeito de dois homens, que eram irmãos do mesmo pai, Caim e Abel, e eles trabalhavam ou tinham profissões diferentes. O Caim era o quê? Era o quê, o Caim? Olha aí para a Bíblia de vocês. O que Caim era? Lavrador. Caim trabalhava com a terra. E o Abel era pastor. Trabalhava com animais, com ovelhas. Ambos tinham um cargo ou função diferente, mas eram irmãos, vieram da mesma família e supostamente adoravam o mesmo Deus. E por que supostamente? Porque os dois fazem oferta. Os dois chegam um momento na vida deles que eles vão ofertar ao Senhor. Os dois estão trazendo alguma coisa a Deus, então eles foram instruídos de alguma forma por Adão, por Eva, a ofertar a Deus. E por que eu estou falando supostamente? Porque nós vamos entender hoje que as nossas ações, elas são justificadas pelas nossas intenções ou condenadas pelas nossas intenções. A ação que você está hoje fazendo, ela tem a ver com a intenção pela qual você está fazendo. Deus não julga a sua ação, Ele vai julgar a intenção também. E muitas das vezes nós não observamos isso, nós achamos, não, se é uma boa ação, então está tudo certo. Se há uma ação correta, então está tudo certo. Não, nem toda ação correta, ela está sendo promovida por uma boa intenção. E aí que eu digo que nós estamos às vezes perdidos, porque a gente acha que se é uma coisa boa, então pode ser feito. Se é uma coisa boa, é de Deus. Se é uma coisa boa, vai agradar a Deus. Se é uma coisa boa, está tudo certo entre eu e Deus. Mas quando a pergunta é, essa coisa boa está sendo feita com qual intenção? Aí gera um problema. Porque muitas vezes as nossas intenções é que estão nos motivando hoje a fazer o que nós fazemos. E aí, se a intenção não for boa, a ação está totalmente comprometida. Porque Deus nunca vai julgar só a sua ação. Ele vai julgar a sua intenção. Amém, queridos? Amém? Então, nós estamos diante de dois homens que vieram ofertar. Trouxeram alguma coisa a Deus. Vieram, de alguma certa forma, fazer um culto a Deus. Ofertar alguma coisa, colocar alguma coisa diante de Deus. Só que o texto é claro para nós. O Abel, o que ele fez foi aceito, e o que o Caim fez não foi aceito. Alguns defendem algumas teorias, eu não concordo muito, mas eles defendem que o Caim não foi aceito porque deu algo morto para Deus, que ele deu fruto da terra, né? Ele não deu algo vivo, mas algo morto, né? O Abel já deu da ovelha, entendeu? Então, eles defendem isso. E, na realidade, não tem nada a ver com isso. Muito pelo contrário. Tem a ver com a intenção do coração da pessoa fazer o que está fazendo. Amém? Amém, queridos? Amém. Então, você tem que tomar muito cuidado
com a intenção que está por trás da sua ação. Vê como isso é diferente. Quando você começa a pensar. Eu sempre digo assim, você vir a um lugar como esse para ouvir uma palavra, é bom ou é ruim? Bom, não é? Você saiu da sua casa, você veio para cá para ouvir uma palavra, isso é bom. Mas se você vir a um lugar como este para ouvir uma palavra querendo ficar rico, opa, olha a intenção. A ação é vir a um lugar, ouvir uma palavra, é bom. Mas se a intenção for vir a um lugar como este, para ouvir uma palavra e ficar rico, a sua ação está comprometida pela intenção. Então não resolveu vir a um lugar como esse? Não. Não resolveu. Porque o problema não está na ação, o problema está na intenção. E Deus não está vendo só a sua ação, Ele está vendo a sua intenção. Ajudar alguém é algo bom ou é ruim? Bom. Mas ajudar alguém para que ele fique sempre seu devedor, com a intenção de fazê-lo ser o seu devedor, é bom ou é ruim? Então é melhor que não. Você começa a entender que as nossas ações, elas estão comprometidas com as nossas intenções. Uma coisa está ligada na outra. Vir aqui à frente e dançar é uma coisa boa? Sim ou não? Sim. Mas se eu vir aqui na frente para dançar, para querer me aparecer para vocês? Vir aqui e cantar é bom? Mas se eu quiser cantar para mostrar que sou mais que vocês? Vir aqui na frente e pregar é bom? Bom. É uns que não gostam, né? É bem difícil. Mas é bom. Mas se eu vier aqui para pregar, para mostrar que sou melhor que vocês? Estou entendendo que a intenção, ela compromete totalmente a sua ação. O que te faz se movimentar dentro da ação, vem primeiro a intenção. Tem coisas que você diz assim, eu não vou fazer, pronto. E por que eu não vou fazer? Porque você percebe que não há lucro, não há vantagem naquilo que você está fazendo. Então, quando você não percebe, presta atenção que isso aqui é sério, quando você não percebe que aquilo vai te dar algum lucro, então você não faz. Você se nega. Por quê? Porque a intenção é ter lucro. E se eu não tenho lucro no que faço, logo não faço. Então nós estamos comprometidos com as nossas intenções. De manhã, quando você levanta para trabalhar, você levanta porque gosta de trabalhar, não é? A intenção é levantar para trabalhar e ser produtivo e ter um dia assim que você vai aguentar muita encheção de saco de todo mundo, mas a sua intenção é só trabalhar, sim ou não? Tem gente que diz assim, eu amo trabalhar. Eu digo, deixa de ser mentiroso. Quero ver se seu patrão não pague seu salário para ver se você vai trabalhar. Nós engolimos alguns sapos na vida porque nós precisamos. Então, por trás de engolir aquele sapo, tem uma necessidade maior. A intenção no engolir o sapo significa que eu preciso de um salário para sustentar a minha família. Não é isso? E se amanhã alguém te pergunta se você gosta de trabalhar, eu digo, eu não gosto de trabalhar. Me enganaram desde o começo. Me enganaram. Porque falaram para mim desde o começo, olha, quando você começar a trabalhar, 2 coisas vão acontecer com você. Eu falei, quais vai ser? Primeiro, você vai acostumar a levantar cedo. Nunca me acostumei a levantar cedo. E segundo, você vai se acostumar a trabalhar, você vai gostar de trabalhar. Nunca.
Nunca, isso aí não dá para entender. Nunca, me enganaram. Entendeu? A gente fica 15 dias em casa no final do ano, a gente já se acostuma. Né? Acostuma a acordar 10 horas, 11 horas, a gente acostuma. 15 dias, fica 30 anos de trabalho e não acostuma, mas em 15 dias a gente acostuma rápido. Entendeu? Mas por quê? Eu estou falando tudo isso. Para vocês entenderem que as nossas intenções, elas estão muito relacionadas aos nossos movimentos. Então você tem que se preocupar não só com o seu movimento, mas você tem que se preocupar com a intenção, porque você faz o que está fazendo. E Deus é um Deus que julga a intenção, irmãos. Ele não julga a sua ação, ele julga a intenção. Deus, ele não é um Deus de barganha, ele não está preocupado com o que está na sua mão, ele está preocupado com aquilo que você está fazendo, por que você está fazendo. Por que você faz o que você faz? Qual é a razão de você fazer o que você está fazendo? Esse talvez seja o nosso grande problema. Esse talvez seja a nossa grande dificuldade, porque o Abel e o Caim, eles estão trazendo uma oferta. Mas o texto, ele é muito claro para mim, né? No cabo de dias, o Caim, ele traz uma oferta, no versículo 3, né? O Caim, ele trouxe uma oferta. No versículo 4 diz que o Abel também traz uma oferta. Só que o texto diz que atentou o Senhor para Abel, né? Pelo menos na minha tradução está assim, atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Deus olhou primeiro para quê? Para quem? Deus olha para quem primeiro? Para aquilo que está na mão da pessoa ou para a pessoa? Deus olha primeiro para a pessoa. Deus olha primeiro para você que está chegando. E sabe o que ele diz? Lá em Apocalipse, que é terrível? Eu sei as tuas obras. Quando você vem chegando, quando eu venho chegando, com alguma coisa na mão, vamos pensar que eu sou Caim, estou trazendo alguma coisa na mão, aí eu venho chegando, aí Deus diz assim, eu sei as tuas obras. Eu sei quem é você. Eu sei por que você está fazendo isso. Eu sei qual é a sua intenção. Antes de você chegar aqui, eu já sabia qual é a sua intenção. Só que a gente acha por que está fazendo, ele vai aceitar. Não, Deus aceita. Não, Deus não é um Deus que se compra. Não. Muito pelo contrário, ele olha para você e diz assim, não. Eu não posso aceitar o que está na sua mão, porque se eu não aceito você, também não aceito o que vem da sua mão. É por isso que o texto ele é claro, queridos. O texto ele é muito claro. Lá em Coríntios diz o quê? Aquele que oferta, semeia pouco, colhe pouco, semeia muito, colhe muito, mas Deus ama o que dá com alegria. Por quê? Porque antes de você dar, Deus está olhando para onde? Para você. Ele olha para você. E quando você está dando, Ele está olhando o quê? Se você está dando com alegria, porque Deus ama, não é o que dá, Deus ama o que dá com alegria. Então quando Ele olha para nós, Ele quer ver a alegria de você estar dando. Aí Ele pode te chamar. Olha que coisa louca. E se eu der e não tiver alegria? Ele não te ama. Ele não aceita o que você está fazendo. Por que ele não aceita? Porque talvez você esteja dando por constrangimento ou por necessidade. Então, em tudo que a gente faz, Deus está olhando. Nossa. Então, quando você toca, quando você prega, quando você dança, quando você canta, quando você faz qualquer coisa nesse âmbito aqui, vamos pensar aqui, que nós estamos aqui, vamos pensar nisso aqui agora. Quando você faz alguma coisa aqui, Deus está olhando para onde? Para o meu coração. Se aquilo que eu estou fazendo para Ele é uma oferta que alegra o meu coração estar fazendo o que eu estou fazendo. Não estou fazendo para me aparecer, não estou fazendo para ser melhor, não estou fazendo porque acho que só tem eu para fazer. Não, eu só estou fazendo porque estou diante dele, estou alegre e quero ofertar a Ele, por isso estou entregando isso a Ele com alegria no meu coração. E quando eu faço isso com alegria no meu coração, Deus ama isso. Por que Deus ama?
porque eu estou alegre diante dele. Não me é imposta essa obrigação. Eu não faço porque sou obrigado. Eu faço porque eu desejo. É uma forma de agradecê-lo, de reconhecê-lo. E quando o Caim chega, Deus olha para ele e diz: ei, pode parar. Mas ele não para. Porque o Caim não está preocupado se Deus está olhando para o coração dele. Qual que é a dificuldade do Caim? É o que as pessoas em volta vão achar se você não ofertar. Porque tem muita gente que dizima. Não é porque ama a Deus. Não é porque deseja e tem alegria no que está fazendo. Ela dizima porque vai que o pessoal fica sabendo que eu sou um pastor e não sou dizimista. Vai que as pessoas em volta descobrem que eu sou um pastor e não sou dizimista. Isso não pode. Então eu tenho que ofertar. Qual é a intenção? É alegria no coração ou estar bem com a igreja? Deus não pode receber da minha mão aquilo que eu faço para que as pessoas vejam. É por isso que aquela viúva, ela vai dar mais que todo mundo. Por que ela vai dar mais que todo mundo? Porque quem está dando para aparecer para os outros. Mas ela não. Ela está dando de coração. Ela está dando com alegria no coração dela. Então, meus queridos, o que Deus quer mostrar para nós nessa manhã é que as nossas ações, elas estão extremamente ligadas às nossas intenções. E por isso que muitas das vezes nós sofremos, porque nós achamos que as nossas ações estão corretas. Mas se a intenção estiver errada, logo a minha ação está comprometida. Veja o que Deus vai dizer ao Caim quando ele não é aceito. Quando a oferta dele também não é aceita. Né? O que acontece com Caim? Ele primeiro faz o quê? Ele irou-se. Ele ficou irritado. E quem conhece a ira, se não é Deus? Quem enxerga a ira em alguém, se não é Deus? Deus olhou para Caim e percebeu que Caim estava irritado, porque de alguma forma Caim percebeu que Deus não aceitou a oferta dele. E aí ele fica irritado. Ou talvez ele tenha visto, o texto não deixa claro isso para nós, mas talvez ele tenha visto a alegria do Abel que ele não tinha. Isso pode ter irritado Caim, a tal ponto que ele ficou tão irritado, que aconteceu com o rosto dele? O semblante dele mudou, se transfigurou. O semblante dele foi outro, e foi visível. Porque Deus vai dizer para ele assim: o que aconteceu com você? Se fizeres bem, não haverá aceitação para ti? Deus vai perguntar: por que caiu o seu semblante? Por que você ficou desfigurado? E aí Deus mesmo pergunta para ele: se você fizer o bem, não haverá aceitação para ti? Mas que mal Caim fez? Do que Deus estava falando com ele? Qual era o mal que Caim fez? Deus estava dizendo para ele: Caim, por que caiu o seu semblante? Você ainda não entendeu absolutamente nada. Se você fizer o bem, não haverá aceitação para você? Onde estava o problema do Caim? No coração dele. Onde está o problema do homem de hoje? No coração dele. Deus está dizendo: se você fizer o bem, não haverá aceitação para você? Mas qual que é o problema? Eu conheço o seu coração. E no seu coração, você já decidiu matar o seu irmão. Você já está resolvido no seu coração matar o Abel. Por isso que ele fala: se você fizer o bem, não haverá aceitação para você. Significa que a aproximação do Caim com Abel tinha a ver com o quê? Porque eles eram irmãos? Porque eles se gostavam? Ou ele estava buscando uma oportunidade de matá-lo? Escute isso aqui, preste atenção.
A aproximação do Caim com Abel tem a ver com quanto ele gostava do Abel? Tem a ver com quanto ele queria a companhia do irmão? Ou tem a ver com a oportunidade de matá-lo? Tem gente que busca aproximação de você, não é porque te ama, não é porque deseja a sua companhia, é só uma oportunidade para matá-lo. E onde está isso? No coração das pessoas. Onde está isso? Dentro da pessoa. E Deus está dizendo, olha, preste atenção nesse tipo de gente na terra. Tome muito cuidado com as boas ações. De boas intenções, tem um ditado aí fora que diz que o inferno está cheio. Por quê? Não julgue a intenção. Procure, não só a intenção, procure ver a ação da pessoa. Tá, está chegando perto de mim por quê? Nunca chegou. Está chegando agora por quê? Erra. Nunca quis graça, agora está querendo por quê? Descobriu da noite pro dia que eu sou bom, que eu sou a melhor pessoa para ficar do meu lado agora. Da noite pro dia, do nada. E Deus está dizendo para o Caim, olha o teu coração. O pecado jaz à porta. E ele vai dominar você. Você tem que dominá-lo, mas ele vai dominar você. Porque você já está predisposto a fazer o que você vai fazer. Já está dentro do seu coração isso. Isso é um perigo para nós. Tem pessoas que hoje, infelizmente, elas estão predispostas a fazer as coisas. E vêm, às vezes, para o nosso meio, ou vêm para qualquer meio, certas de que vão fazer aquilo. Prontas. Alguns grupos se reuniam ou vinham até Jesus naquela época. Por quê? Porque queriam ouvir a palavra? Ou porque eles estavam com fome e queriam comer? Eles queriam comer. A necessidade deles é que movia eles. Não era a alegria de estar com Jesus. Não era o querer estar com Jesus. Não era o se aproximar ou aprender de Jesus. Mas eles estavam se movendo pela intenção da fome. Alguns vinham porque queriam ser curados. Sempre as nossas necessidades vão nos empurrar a fazer coisas que nós achamos que é correta. E quando nos movemos pelas nossas necessidades, significa que nós somos doentes. Que estamos mais doentes do que nunca. Então, o que você precisa fazer todos os dias? Examinar as suas intenções. Olhar para as suas intenções. O que o texto diz? Sonda-me, tu sondas e me conheces. O que mais? Sabe? Não entendi. O que mais? Ele nos conhece. E o que você precisa entender é que é tudo aquilo que você faz aqui ou fora daqui, ou se relaciona com pessoas no seu trabalho, ou na sua família, você não pode ser movido pela intenção errada. Você tem que ser verdadeiro naquilo que você faz. Você não pode se aproximar de alguém porque ela tem recursos, ou porque ela pode te dar recursos, ou porque ela é alguma coisa. Eu vejo pessoas que se aproximam de outras porque acham que elas podem te dar alguma coisa. E é muito triste porque as pessoas hoje estão vindo ou querendo ofertar alguma coisa a Deus porque acham que Deus pode resolver o problema delas. Deus pode resolver qualquer problema. E você não precisa fazer nada para que Ele possa resolver o seu problema, porque Ele pode resolver qualquer problema. A questão é que a gente acha que nós, com as nossas ofertas ou com o nosso sacrifício de vir a algum lugar, ou de ofertar, ou de dizimar, Deus está feliz com isso. Não. Qual é o pai que fica feliz com o filho quando percebe no filho que tudo que ele está fazendo não tem a ver porque que ama o seu pai, mas porque tem um interesse por trás?
Qual é o pai que fica feliz com isso? Qual é o pai? Nós sendo ruins, porque nós somos ruins por natureza. Você sendo ruim, se tiver um filho que faz o que faz, porque só quer que você resolva o problema dele, você fica feliz com isso? Hã? Não. Mas quando você tem um filho, que ele faz o que faz, porque quer estar junto com o pai, ele só quer estar perto. Ele não está preocupado com nada, ele só quer estar junto. É diferente, irmãos. Deus, ele ama o que dá com alegria. A oferta só é uma oportunidade de eu sentir mais o amor de Deus sobre a minha vida. É só o meio. Não é o fim para tirar as coisas dele. Eu não quero tirar coisas de Deus. Não. Sabe por que eu não preciso tirar coisas de Deus? Porque ele, como um bom pai, ele já me dá tudo o que eu preciso. Nós não precisamos tirar coisas de Deus. Você não precisa arrancar coisas de Deus. Não. Sabe por quê? Porque Deus vai tirar tudo. Ele já te deu. Você já é abençoado com toda a sorte de bênção. Mas qual que é o problema? Nós achamos que não somos. Então nós temos que arrancar as coisas dele. E o que é arrancar as coisas dele? É fazer as coisas que eu acho que ele gosta, que tem que ser assim. Não. Ele só quer que você seja verdadeiro. Quando você estiver triste, não cante. Ore. Tiago não diz isso? Se alguém entre nós que está triste, faça o quê? Ore. Aí tu quer cantar. Quando está feliz, cante. Seja verdadeiro. Seja autêntico. Tem dia que você vai levantar e vai dizer, Deus, hoje eu não quero graça com ninguém. E nem com o Senhor hoje. E qual que é o problema disso? Nenhum. E por quê? Porque ele é pai. O dia que teu filho chega para você e diz, olha, eu não quero hoje conversar com você, o que você vai fazer para ele? A partir de hoje você não é mais meu filho, é isso? Não. Você vai respeitar o silêncio do seu filho. E sabe que ele vai, daqui a pouco ele vai voltar ao normal. Ele não está legal. Mas você vai estar sempre ali de olho nele. Porque nós somos pais. E se nós somos pais, conseguimos fazer isso, imagine Deus. Mas qual que é o nosso problema? Nós achamos que nós podemos fazer as coisas com as intenções erradas. Então tem gente que vem para um lugar como esse atrás de um casamento. Não tem a ver com Deus isso. Tem a ver com soluções dos meus problemas. E aí nós nos lascamos. Por que nós nos perdemos? Porque nós achamos que Deus aceita tudo. Enquanto você está ofertando, cantando, dizimando, pregando. Mas qual que é a intenção? Tem a ver com Deus isso. Tem a ver com o tempo que eu suporto ele nesse relacionamento até ele dar o que eu quero. Depois que ele der o que eu quero, o que eu faço? Só que quando você chega, ele diz o quê? Eu sei as suas obras. Eu sei quem é você. Eu sei que você não está aqui por isso apenas. Você está pelo pão que eu posso multiplicar ou pela cura que pode vir sobre você. Quando nós vamos a um lugar como esse, só para celebrar a Ele, só para festejar, você espera receber daqui? Nada. Você espera receber? Nada. Isso seja verdadeiro dentro de nós, sabe por quê? Porque Ele está olhando para o meu coração e para o seu. Você espera dessa vida cristã receber, ficar rico? Não. O que você quer? Nada. Só quero ter uma gratidão eterna pelo benefício que Ele fez a mim. Pelo cuidado que Ele teve comigo e não me deixou morrer cego, perdido e desorientado. Por essa gratidão eu estou aqui todo domingo, toda terça e toda quinta. Por quê? Porque aqui nós marcamos de estarmos aqui. Então eu venho. Não porque sou pastor. Às vezes eu penso, você vem porque você é o pastor, então você tem que vir. Não. Não. Eu entendo que se para o homem eu levanto todos os dias de manhã e trabalho porque eu reconheço que no final da história eu preciso de um salário, vir aqui todos os dias é mais do que isso, irmão. É mais do que isso. O homem não fez nada por mim. E hoje, se ele quiser, minha mão de obra ele vai ter que pagar. Mas Deus, Ele fez tudo por mim. E Ele não precisa pagar nada, porque Ele já pagou o preço. Eu sou só fruto
desse pagamento. Então, a única coisa que eu posso fazer é o quê? Reconhecer isso. E ser grato a Ele por isso. E entender que se recebemos o bem de Deus, o mal também pode vir sobre nós um dia. E qual que é o problema? Deus seja louvado por tudo. Mas em todos os dias da minha vida, eu devo dizer o que para Ele? Que Deus é bom. Que Ele é bom. Não importa o que nós estamos vivendo. Amém? Deus abençoe a tua vida. Fique de pé.